Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Bem, turma, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma ilustração sobre alguma atividade que nós tenhamos feito dentro de casa. Então, vamos lá. Como eu acabei, infelizmente, perdendo a minha régua aqui no meio das coisas, eu vou pegar um lápis. E aí já fica essa dica para vocês, para poder usar uma régua quando você não tem uma. Então, eu vou pegar aqui o lápis. Eu vou aproveitar a marcação que já existe no caderno, né? Porque como a gente tem feito os desenhos na sequência, às vezes quando você vai marcar, a mão fica um pouco mais pesada. E o que acontece é que a folha marca, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o que é a minha margem para delimitar o meu espaço. O desenho que vocês vão fazer tem que ser sobre alguma atividade que vocês fizeram mais aí nesse período de quarentena. Então vamos pensar assim, alguns de vocês falaram que assistiram bastante Netflix, então você pode pedir para alguém tirar sua foto mexendo no celular, para que você possa mexer. Bem, como vocês podem ver, por não estar utilizando uma régua, não ficou totalmente certo, mas o que importa é o espaçamento para que eu possa fazer o que eu quero. Então, vou deixar esse lápis aqui do lado, vocês já deixam aí borracha, separado, tudo bonitinho, que provavelmente vocês vão precisar. A atividade que eu mais fiz durante a quarentena foi desenhar. Então, eu vou fazer como se fosse o meu desenho, tá vendo aqui assim? Aí aqui seria o ombro, certo? Como se estivesse se apoiando em cima de uma mesa. E aí, nesse apoio, estaria desenhando. Eu espero que a minha mão não fique muito estranha. Tudo bem que a gente pode fazer a finalização da mão no sketchbook, mas eu já gostaria de deixar meio caminho andado. Então, eu vou fazer aqui o lapisinho. Oi! Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho um recado para passar. O mês de agosto já passou e nele foram feitas 4 atividades principais. Na primeira semana, a releitura do Vaso de Flores. Na segunda semana, uma obra autoral onde você escolheu um espaço da sua casa, onde você passou por todo esse processo da quarentena, que a gente conversou bastante sobre resiliência. Na terceira semana, nós fizemos uma releitura dos cestos de frutas, destacando todas as nossas habilidades técnicas de desenho de observação. E na última semana, nós fizemos uma obra autoral falando um pouquinho sobre essa observação da natureza que está na nossa casa ou próxima de nós. Coisas que faz com que a gente consiga contemplar, né? Ou seja, prestar atenção e poder observar com calma as coisas que estão ao nosso redor. Então, o mês de agosto foi todo baseado na temática de natureza morta e desenhos de observação, e foram feitas no total 4 atividades. Essas 4 atividades têm que ser entregues via WhatsApp com o seu nome e número do vídeo para que eu possa colocar na planilha de recebidos e guardar o seu arquivo na pasta da terceira amostra virtual que vai acontecer lá no final do ano. Então não deixe de participar. Se você não teve tempo, reassista essas aulas, elas serão essenciais para que você possa desenvolver as atividades de agosto. Vamos voltar para o nosso vídeo? Né? Tentar fazer uma marcação de lápis. E como eu falei, essa foi a atividade que eu mais fiz aí na quarentena. Eu usei bastante a minha mesa para poder fazer ilustrações. E eu queria saber de vocês o que vocês mais fizeram. A minha mesa, ela não tem apoio para a tela do computador. Então, eu uso livros para poder apoiar. Tá vendo? Então, espero que a marcação não esteja muito clara, mas eu vou passar a caneta por cima, não se preocupem. E é o que acontece. Eu vou fazer essa ilustração mostrando o que eu mais fiz.
A ideia é que vocês reflitam sobre quais foram as coisas que vocês mais fizeram. Eu moro com os meus gatos, então eu não tive contato com muitas pessoas, na verdade, só pela internet, reuniões de trabalho, coisas de rotina que geralmente aí acontecem, né? Vou colocar aqui como se fosse minha borrachinha. Só que no caso de vocês, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês tentassem ilustrar uma atividade que vocês fizeram envolvendo outras pessoas, certo? Então, é o que eu vou fazer aqui. Como eu falei, eu não fiz muitas atividades com outras pessoas na minha casa, porque eu fiquei nesse processo de isolamento também, e espero que vocês tenham ficado. Mas vocês, por serem menores, vocês ainda moram com seus responsáveis, né? Pai, mãe, irmãos. Então, com certeza, com alguma dessas pessoas, vocês devem ter conversado ou feito alguma atividade. Então, você pode se desenhar jogando Uno com seus amigos, ou você pode se desenhar jogando online, ou como eu falei, assistindo Netflix. É mais um processo para a gente pensar no que nós fizemos ao longo dessa quarentena. Aqui eu tenho um quadro, então eu vou tentar fazer o mais parecido possível com o que é o meu cenário real, tá vendo? Enquanto vou dando opções para vocês. Então pensa assim, qual foi a atividade que você mais fez? Vamos começar por esse raciocínio. Qual foi a coisa que você mais fez aí na quarentena? Foi assistir Netflix? Você pode fazer você assistindo Netflix com a sua família. Foi jogar Uno? Aí você pode fazer você jogando Uno aí com essa sua família também. O importante é que vocês consigam ilustrar esse processo de ter ficado em casa. O que foi que você fez, né? Dentro dessas atividades aí. Que tipo de coisa você fez que você gostaria de compartilhar? Aqui, ó, eu vou colocar uma mangazinha na minha camiseta para poder fazer o caimento do tecido. E aqui tá praticamente feito a roupa. Bem, como eu falei, eu fiquei bastante tempo no computador, ou ilustrando, ou fazendo desenhos no papel, né? Porque eu sempre faço desenho antes no papel para depois fazer esse mesmo desenho digital. Então esse é um processo que eu faço não só para as coisas da aba, mas para as minhas coisas pessoais também. Eu já cheguei a mostrar para vocês em roda de conversa que eu tenho um caderno onde eu faço todas as minhas ilustrações. E lá eu faço tudo no caderninho primeiro, para depois passar aí para a parte digital propriamente dita. Bem, vamos lá tentar fazer aqui uma mão. Acho que ficou legal. Bem, então vamos lá. Refletindo sobre essas atividades, nas nossas rodas de conversa a gente tem falado sobre a resiliência, né? Sobre esse processo de resiliência, esse processo de ficar em casa e ter que prestar mais atenção no que se faz em casa também, ter que focar a nossa atenção para atividades que são caseiras, já que nós não podemos sair. E esse período de quarentena serviu para muita gente refletir, pensar, imaginar coisas, certo? Aqui eu vou fazer o meu cabelo solto, meu cabelo cacheado, então a dica para fazer é fazer como se fosse um leve tremidinho, tá vendo? E aí eu só vou dar a volta aqui. Não é muito cheio, então tá aqui o meu cabelinho cacheado. Eu posso até fazer umas curvinhas assim. E a orelhinha. Atrás de mim eu tenho uma prateleira, então eu só vou fazer uma alusão de que eu tenho essa prateleira. E lá no sketchbook eu adiciono os elementos, porque fica melhor. Mas aí aqui a gente já faz, tá vendo? Ó, marcaçõezinhas. E aí qual vai ser a representação, né? Esse desenho é pra gente pensar justamente nesse processo de resiliência, de ter que fazer coisas
em casa, ter que às vezes fazer essas coisas só com a família, que a gente estava acostumado a fazer com amigos, por exemplo, e pensar justamente sobre o que temos feito, né? Que tipo de coisa nós temos feito aí. Então, ó, no meu caso, o que eu vou fazer? Como a ideia é a gente fazer uma ilustração sobre os nossos processos, eu vou colocar que eu estou numa chamada de vídeo da roda de conversa. Vocês foram a minha companhia aí durante essa quarentena. Então eu vou pôr aqui, ó. Aí depois eu vou escolher as letrinhas para colocar vocês. E aqui, tá vendo? Então, a minha companhia nesse processo de quarentena foram os meus amigos digitais, meus alunos digitais e tudo mais. Também tem os meus bichos, né? Que fizeram bastante companhia e me ajudaram. Aí aqui eu vou contar qual é o segredo para vocês. Quando o meu tripé não funciona, eu deixo o celular encostado nesses livros aqui. Então eu vou fazer como se o meu celular estivesse gravando para vocês e ele fica aqui junto dos livros. Tá vendo? Aí eu vou pôr vocês aqui de novo, colocar outra janelinha. Então aqui tá ok. Aqui em cima da mesa eu vou fazer a tabletzinha, tá vendo? E aí vou puxar um cabinho pra cá, porque é como se meu computador ficasse pro outro lado, né? Então dei aqui e ganhei um espaço aqui, né, tecnicamente. Então, ó, eu vou arrumar os livros. Como eu falei, eu coloco livros porque não tenho nenhum outro tipo de apoio pra pôr. Então, coloco alguns livros que eu já não uso mais. Mas eu gosto bastante de ler. Essa também foi uma atividade que eu fiz bastante. Vocês também podem se ilustrar lendo, né? Vendo aí o que vocês gostam de ler. Aqui o meu botãozinho de ligar e desligar meu monitor. Aqui do lado eu vou fazer o mousezinho. É sempre um desafio desenhar um mouse para que ele fique certo, né? Aí ele tem um desenho aqui assim. E aí faz o cabo. Então o que eu quero? Que vocês pensem qual foi a atividade que você mais fez. Ou com você, ou com esses seus amigos. Como eu falei, vocês foram meus amigos online nesse processo da quarentena. Então, vocês estão aqui, tá vendo? Ó, vocês estão aqui. Aqui é um quadro que eu tenho, que a minha irmã fez. E eu vou colocar ele na ilustração porque ele é bem bonitinho. Tem uma outra coisa aqui desse lado da parede, mas eu não sei se vai ficar muita coisa pra desenhar, assim, pra passar, né, ali na hora de a gente passar pra esse sketchbook. Mas aqui a gente já consegue fazer algumas marcações que eu acho que são interessantes, de luz e sombra. E aí, basicamente, esse é o meu desenho, tá vendo? Então, eu fiz a minha pessoa fazendo uma atividade na quarentena. Eu vou até colocar aqui, assim, ó, o símbolozinho da aba. Porque nas rodas de conversa eu costumo estar, né, aí de uniformezinho. Então, aqui está. Olha, acho que cabe o encosto da cadeira aqui atrás. Se eu fizer com calma aqui, ó. Acho que dá pra colocar o encosto da cadeira. Não é uma cadeira gamer, né? Igual vocês falam, mas é uma boa cadeira. E acredite vocês ou não, durou a quarentena. Ela era uma cadeira bem velha. Eu achei que ela fosse estragar. Mas isso não vem ao caso. Então, ó. Fiz aqui o meu desenho. Eu espero que vocês consigam fazer o desenho de vocês também. E aí, qual é a ideia? Vocês vão separar essa folha. A gente vai pensar da seguinte maneira. Vamos lá fazer a nossa linha de raciocínio. Na última semana, nós fizemos a releitura desse quadro, que se chama Mulheres Tocando Violão e Elas Estão em Casa. Então, a gente deu um contexto de que se fosse 2021, talvez elas estivessem aprendendo a tocar violão durante esse processo aí de quarentena, durante esse processo de ficar em casa. E aí, elas fizeram isso juntas. A gente pode imaginar que elas são amigas que moram juntas e dividem um aluguel. Ou a gente pode imaginar que elas são
3 irmãs, ou uma mãe e 2 filhas, ou que são primas, ou uma tia e suas sobrinhas. Mas é isso que eu quero que vocês imaginem, que nesse contexto do Di Cavalcante, elas são todas as pessoas que estão morando numa casa e que juntas, tá vendo, ó? Elas tiveram essa atividade de cantar e tocar violão. E aí a gente vai pra nossa. No meu caso, como eu falei, eu moro eu e os meus bichos. Então, quem foi a minha companhia, minha ajuda aqui, né, durante esse processo de quarentena, com certeza foram vocês. E está aqui. E isso pode representar tanto a minha família, quando eu faço videochamadas pelo WhatsApp, quanto vocês, tá vendo? Então é isso que eu quero que vocês façam, que vocês desenhem. Pensem bem qual é o lugar que você gosta e qual foi a atividade que você fez. Ou com a sua família, aí você não precisa desenhar desse jeito, você desenha a sua família. Ou o que você fez, esse é o pensamento, o que você fez ao longo aí dessa quarentena, e aí você vai desenhar essa atividade. Dicas, você pode pedir para alguém tirar uma foto sua, e aí você vai ter uma referência melhor, né, de posição, de luz e sombra e tudo mais. Ou você pode se olhar no espelho para poder ver se seu rosto tá ficando parecido, que eu vou fazer algumas modificações logo mais. Eu tenho uma pintinha aqui embaixo do olho. Pronto, agora está um pouco mais fiel. Ok? Então eu espero que vocês gostem de fazer essa atividade, porque ela é bem diferente. Nos vemos no próximo vídeo.